São Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo 4, para lermos o verso 1. Nós temos aí uma série de sermões gerais com o título Efésios antes da fundação do mundo. Nós chegamos então ao capítulo 4, verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Oremos. Senhor, agora rogamos que a palavra lida com fé seja aplicada ao nosso coração. Dar-nos o entendimento da verdade do Evangelho que nos é apresentada pelo apóstolo, para crescermos em plenitude à imagem de Cristo Jesus. É o que oramos. Amém. Nós hoje trataremos acerca do tema: somos dignos de nossa vocação? Somos dignos de nossa vocação? Depois de compreendermos as doutrinas da graça em profundidade, precisamos considerar como as temos colocado em prática. A partir do capítulo 1, o apóstolo São Paulo veio nos instruindo em toda a profundidade teológica sobre como Deus nos salva, como em Cristo Jesus Ele nos transforma. E agora, então, a partir do capítulo 4, Paulo vai começar a nos falar acerca da prática desse Evangelho, como viver esse Evangelho. O que o apóstolo espera agora é ver na igreja tudo aquilo que ele falou do capítulo 1 até o capítulo 3, mas na prática, sendo realizado e operado pela própria igreja de Cristo, salva no Senhor. O apóstolo ele faz uma descrição geral do caráter da vida cristã. Quando você diz respeito a identificar um cristão, como ele deve se portar, como ele deve ser, falar, pensar e agir, o capítulo 4 até o capítulo 6 de Efésios nos mostra o caráter geral desse ser cristão. Quando nós pensamos na imagem de um cristão, ela está descrita nesse trecho que vai do capítulo 4 até o 6. Devemos examinar detalhadamente cada palavra usada por Paulo aqui, pois diz respeito a como devemos nos portar como cristãos. Eu não sei se você tem essa mesma pergunta, mas às vezes eu fico me perguntando como ser um cristão. Ou melhor, como ser um cristão melhor? O mundo está precisando, vocês concordam comigo, de bons cristãos? Como exercer o cristianismo de forma correta? Como vocês, como igreja, vão ser exemplo para Esther? Vai crescer entre vocês, vendo. Vamos ver vocês fazendo negócios, trabalhando, exercendo a profissão, estudando, namorando, casando, tendo filhos. Como vamos ser exemplo de cristianismo para ela? Como os pais podem ser bons cristãos? Como ser um cristão que realmente aponte o caráter de Cristo? Agora, a partir do capítulo 4, Paulo vai nos responder isso. E no verso 1, então, ele já começa a nos apontar esta realidade, e é preciso olhar cada palavra, cada termo, com muito cuidado, para descobrirmos o que Paulo está dizendo ser a característica necessária para cada cristão. O que nos é exigido, como devemos nos portar, como devemos caminhar, viver, falar, pensar e agir. Em primeiro lugar, devemos ser dignos. Olha o verso 1. Rogo-vos. Paulo começa agora convidando, clamando, chamando, tendo em vista que desde o capítulo 1, depois do capítulo 2 e 3, ele nos aprofundou na obra do chamamento de Cristo, como em Cristo fomos salvos antes da criação do mundo, como em Cristo somos então sustentados na graça para vencer o pecado, como em Cristo fomos feitos nova criatura. Então Paulo diz agora: irmãos, eu rogo a vocês.
O que Paulo faz não é nada diferente daquilo que devemos fazer em nossos dias. Talvez eu esteja sendo chato, enfadonho a vocês, por constantemente repetir isso. Aqui não é um clube social. Você quer ouvir boa música? Compre um bom rádio digital, com boas caixas de som, e ouça na sua casa. Você quer ter companhia de gente agradável? Faça bons amigos, convide-os para gastar tempo em casa. A igreja não é um lugar só para amizade, para ouvir música, para se reunir. A igreja tem um propósito muito mais amplo e sublime. Por que vamos à igreja? Por que congregamos? Por que professamos fé? Qual o significado e o sentido disso tudo? Paulo começa dizendo: eu rogo a vocês. Não é brincadeira. Paulo começa dizendo: meus irmãos, depois de termos visto como em Cristo fomos salvos, eu rogo a vocês. Eu, prisioneiro no Senhor. E aqui há dois tipos de interpretação. A parte dos estudiosos que entendem que ele estava preso ao próprio Senhor Jesus Cristo, cativo a ele, era escravo de Jesus. Há um outro grupo que entende que ele falava da situação do capítulo final de Atos dos Apóstolos, Atos 28, onde ele narra que estava preso em uma residência, e que de lá ele escreve então essa epístola aos Efésios. Mas tanto importa se Paulo era preso a Cristo ou preso por causa de Cristo. Cristo era o motivo pelo qual ele se encontrava em cadeias. Então ele diz assim: eu rogo a vocês, mesmo eu sendo um prisioneiro, mesmo estando eu preso. E então no verso 1 ele continua dizendo que andeis. Por andar, todo o Novo Testamento geralmente diz respeito à forma de se portar, o seu comportamento, de agir, como as pessoas definem você. Quando Paulo diz assim que vocês devem andar, ele está olhando para a forma de viver. Como é que você tem vivido? Como você tem se portado? Quais são as suas características? Talvez pudéssemos lançar um desafio esta noite. Pedir a 5 pessoas próximas, da família, do trabalho, da escola, de relacionamento, que escrevessem 5 características principais da nossa pessoa. Como é que temos nos portado? No nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar? Como é que as pessoas nos veem? O que elas têm dito sobre nós? Então Paulo diz assim: olha, meus irmãos, eu estou rogando a vocês, eu um prisioneiro, por causa do Senhor, que andeis. E o que Paulo está nos pedindo? O que Paulo está querendo de nós? A primeira palavra a ser examinada aqui é a palavra digno. Então ele diz assim, que andeis de modo digno. O termo modo digno aqui é uma só verdade, é uma só palavra. Então a ideia seria que vivam de maneira digna. Aqui este termo contém 2 ideias básicas. A primeira, ele poderia ser traduzido como um peso de igual valor ou algo que tem equilíbrio. Paulo diz que então a minha vida cristã e a forma como eu vivo devem estar equilibradas, ter o mesmo peso, um equilíbrio entre aquilo que eu professo e aquilo que eu pratico, entre como eu louvo a Deus na igreja e o que eu falo lá fora, entre aquilo que eu penso e aquilo que eu pratico. Há uma discordância muito grande, há uma distância enorme, a ponto de Mahatma Gandhi ter dito: no Cristo de vocês eu creio, mas no cristianismo de vocês não. Há uma grande distinção entre o cristianismo praticado e o Cristo professado. É por isso que é preciso ter equilíbrio.
entre o que somos e o que fazemos. Andar é viver. Você tem vivido o Evangelho? Você tem vivido para Cristo? Qual é a declaração de propósito da sua vida? Você tem vivido para quê? Para os prazeres? Momentaneamente pensando no tempo presente, no dinheiro, riqueza, poder? No que você tem pensado, o que tem guiado a sua vida, dirigido a sua vida, dado propósito a você? O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 1, declara: qual é o fim, qual é o propósito para o qual o homem foi criado? A resposta é muito clara e simples. O homem foi criado com o único propósito de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Será que isso está em equilíbrio na sua vida? A segunda ideia acerca da palavra digno aqui no texto é algo que combina. Essa semana eu tive uma lição de combinar roupas. Eu queria colocar uma bermuda xadrez com uma camisa xadrez. Aí ela deu um pulo dessa altura aqui. Não pode, não põe xadrez embaixo e xadrez em cima, tem que ser xadrez com liso tal. E eu fiquei perdido nessas normas, Para mim valia tudo, desde que cobrisse. E aí eu fui descobrir que não funciona assim, Principalmente para as mulheres. O termo que Paulo está usando aqui é essa mesma ideia de combinar as cores. Tem que ser algo que traga significado agradável quando se diz em respeito à estética. Então, precisa combinar o que eu sou com o que eu vivo. A dignidade aqui é essa. Será que você é digno de sair como um embaixador do reino? Será que as pessoas vão identificar você com as Escrituras? O que ele fala, as palavras, o pensamento, as ações, condizem com a Escritura Sagrada, com a Bíblia, com o cristianismo, com a religião que professamos? Ou é distinto? É antagônico? Precisamos responder a isso. Então Paulo começa dizendo assim: meus irmãos, eu rogo a vocês. E o que Paulo está pedindo? Tenham um cristianismo autêntico, que seja verdadeiro, que não esteja distanciando a prática do que é professado. Esse é o grande problema dos nossos dias. Todo mundo quer ser crente, poucos querem viver como um crente. Então Paulo começa por esse aspecto: sejam dignos, tenham dignidade. Então no verso 1 do capítulo 4 de Efésios ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Meus irmãos, vocês precisam andar, viver, praticar o cristianismo. Hoje à tarde, enquanto estudávamos o livro que a nossa mocidade escolheu, A Fé que Nos Foi Dada, de Kevin DeYoung, ele começa falando desse dissociar que há entre o que cremos e o que praticamos. E não é muito difícil você encontrar isso por aí. A Bíblia diz assim: não roubarás. Mas grande parte dos representantes da chamada bancada evangélica estão envolvidos em roubo. É uma distância muito grande entre o que professamos e o que temos praticado. Vocês concordam comigo? A Bíblia diz assim, que nós devemos amar o nosso próximo. Mas não dá para contar no dedo quantos cristãos a gente vê atravessando a rua, quando tem um mendigo caído no chão, precisando de cuidado. Bem diferente daquilo que conta a parábola do bom samaritano. O que temos praticado não tem sido digno da forma como temos que andar. Somos indignos, porque não andamos como cristãos, não vivemos como cristãos, amando o próximo, cuidando do próximo, servindo o próximo, praticando a verdade, a justiça.
E então, em vez de sermos dignos, somos indignos. Mas Paulo diz: eu rogo, meus irmãos, que vocês andem de forma digna, portem-se de forma digna. E então, em segundo lugar, ele nos diz: fomos chamados. Ele continua e diz assim: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A confissão de fé de Westminster, declarando a fé presbiteriana, diz sobre a vocação eficaz: esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, não provém de qualquer coisa prevista no homem. Primeira coisa que você precisa entender, para que você ande de forma digna do evangelho ao qual você foi chamado, é que não depende de você. Depende de Deus. É por isso que nós estamos cultuando a Deus hoje, por quem Ele é, pelo que Ele faz em nós. Uma religião antropocêntrica coloca o homem no centro e coloca no homem o sucesso dela, o que você faz, o que você deseja. E o homem é pecador. Abra a sua Bíblia, a Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 3. A Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 3, o verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra que o apóstolo São Paulo usa aqui no grego é a palavra panta, que é traduzida por todos, ou tudo. E ela inclui tudo mesmo, o todo. Não é um grupo especial, uma parte, é o todo, é o tudo. Todos são pecadores. Não como pensa o humanismo, que você vai sendo instruído, moldado. Nós declaramos como cristianismo que o homem nasce no estado de pecado, totalmente corrompido. É por isso que a confissão de fé começa dizendo que a vocação eficaz só da livre e especial graça de Deus, não provém de qualquer coisa prevista no homem, porque o homem é pecador. Então a minha dignidade não pode proceder de mim. O chamado é dele. Quando Ele me chama, é Ele que me capacita, é Ele que me faz ser o que sou, em Cristo Jesus. Capítulos 1, 2 e 3 de Romanos, em Cristo. Então Paulo começa o capítulo 2 dizendo: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, sem ação, afundados no pecado, Ele vos deu vida. É Ele que nos vivifica, é Ele que nos capacita, é Ele que nos regenera, nos transforma, santifica e glorifica. É por Ele e por meio dEle que somos o que somos. Então a confissão continua dizendo: na vocação o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Somos passivos, sem ação, até que vivificados por Deus. Quando Ele nos dá vida, é que respondemos. E essa resposta, claro, é a ação do Espírito dele em nós. Aí então agora respondemos ao chamado, ficamos habilitados a responder. Então talvez você esteja achando difícil mudar. Talvez você esteja achando difícil ser digno de andar na presença de Deus. Eu tenho uma resposta para você. Você pode fazê-lo em Cristo Jesus. E é fácil. Não depende de você levantar uma mão, nem vir aqui à frente. Não depende desta religião a qual professamos, nem a denominação. É uma decisão pessoal no coração de olhar para Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal, e em crendo nele ter vida eterna. É isso que faz com que sejamos chamados.
E então, quando Paulo declara: andeis de modo digno da vocação, ele está falando disso. A vocação é essa ação de Deus para conosco. Daí então o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 67, diz: que é a vocação eficaz? Vocação eficaz é a obra do poder, graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra, pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando poderosamente, determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornem-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que mesmo você, Caio, bem pequenininho assim, pode vir a Jesus, cara. Não depende de você. Mesmo o senhor, seu Vanderlei, na sua idade, pai desse rapaz quase barbudo aí do seu lado, pode vir a Jesus. Porque a vocação é dele. É ele que vocaciona. Então ele chama você, Caio, chama o seu Vanderlei, chamou a mim, chamou a tantos outros aqui, está chamando muitos outros, chamará outros, porque é ele que chama. O chamado é dele. Ninguém chama a si mesmo. Ninguém chama pelo próprio nome. Nós somos chamados por outro. E então o catecismo declara que Deus, na sua onipotência, no seu onipotente poder, nos chama e nos conduz, e de forma muito bela ele diz que nos atrai a Jesus Cristo pela sua palavra, pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando poderosamente, determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mesmos mortos no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Então, o chamado é de Deus. Depois que Deus nos chama, precisamos entender, sabendo que é Deus quem vocaciona, o apóstolo então declara: a que fostes chamados. Aqui nós encontramos a designação da vocação. O verso 1 diz assim: que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Qual é a nossa vocação? Perguntam do catecismo. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito de vida. Esse é o propósito que determina as nossas ações, atitudes, vontades, palavras, pensamentos. O que somos, o que fazemos, porque cultuamos, porque estamos na igreja, porque louvamos a Deus, porque cantamos, lemos a Bíblia, obedecemos a ela, servimos nos ministérios, recebemos dons. Por que batizamos os nossos filhos? Porque nos batizamos, porque vamos à mesa do Senhor na Eucaristia, no Santo Sacramento da Ceia. Por quê? Porque fomos chamados por Deus para a vocação de glorificá-lo. Andar dignamente significa entender que Ele me chamou. Olha que tarefa maravilhosa. Não foi homem, nem poder algum deste tempo presente, nem autoridade instituída, por quem quer que seja, nem a denominação, nem a religião, nem foi o pastor, nem os seus pais, nem o seu trabalho, nem ofício qualquer que você exerça, que o vocacionou. Foi Deus. Já aí a dignidade tamanha, que excede em muito o nosso entendimento, de que o próprio Deus se dignou a nos chamar. Então, quando você pensar como você tem andado no Evangelho, você deve começar por esse primeiro propósito: Deus chamou você.
Deus o chamou. Não foi qualquer homem, nem a instituição, nada senão o próprio Deus. E para quê? Ele nos chamou para a vida eterna, e assim glorificarmos o nome dele. O nosso chamamento se caracteriza pela glória de Deus e amar o próximo. Então eu devo glorificar a Deus, amando com toda a minha força, todo o meu entendimento, toda a minha alma, e o meu próximo como a mim mesmo. Assim são resumidos os mandamentos. O chamamento se resume a obedecer a Deus, amando e amando o meu próximo. Voltemos à pergunta inicial. Você tem andado de forma digna do chamamento que Deus fez a você? Você o tem amado com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Você o tem amado de forma que você seja digno de ser chamado filho de Deus? Você tem amado o próximo como Deus deseja que você o ame? Será que você tem sido digno? Então, ainda no capítulo 4, o verso 4, o apóstolo diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Paulo traz então para o corpo da igreja. Nós vamos ver no próximo domingo essa unidade estabelecida na igreja. Quer andar de forma digna, tem que viver com a igreja para aprender. Quer exercer cristianismo, a igreja é o melhor lugar do mundo. É aqui que somos provados, experimentados e capacitados a servir. É na igreja. Então ele diz, para que você possa experimentar o chamado da sua vocação, é preciso que você esteja em unidade na igreja. Veremos então no próximo domingo essa perspectiva de estarmos unidos na igreja para andarmos de forma digna no chamamento que Ele fez a todos nós. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, estamos cientes do pedido do apóstolo São Paulo. Ele, prisioneiro no Senhor, que nos chamou a vivermos de forma digna da vocação que Deus nos fez. Tendo nos chamado à salvação, Ele não fez em nada previsto em nós, antes Ele o fez em sua onipotente graça, na eternidade, e assim Ele nos chamou para si, e nos fez, ó Pai querido, que somos filhos do Senhor. Pai querido, a filiação exige identificação com o nosso Pai Celestial. Será que somos dignos dessa identificação? Será que somos chamados verdadeiramente filhos de Deus? Senhor, dar-nos compreendermos o chamamento do nosso Pai Eterno, para compreendermos essa vocação e vivermos de forma digna dela, louvando e bendizendo o Teu nome. É o que nós oramos, é o nome santo de Cristo Jesus. Amém.